E aí, cretinos? Tudo bom com vocês? Eu sou o Marconi. Eu me chamo Felipe. E olha, foca aqui na nossa camisa, que coisa mais linda. Olha aqui, ó. Foca aqui, ó. YouTube, TV Cretino. A gente fez essa camisa lá na loja Pipart, que é a nossa loja. E se você quer uma camisa igual a essa, já segue aqui o Instagram da Pipart e faça o seu pedido. Hoje é o segundo dia da Semana do Orgulho LGBTQIA+, e a cor que irá representar o tema de hoje é a cor vermelha do arco-íris, que significa a vida. Ontem foi a cor rosa e hoje é a cor vermelha. Cada dia a gente está colocando a pulseira da cor do tema. E falando em vida, nada melhor do que falar sobre as nossas primeiras lutas e conquistas sociais adquiridas aqui no Brasil. Lutas essas que tiveram preço de sangue. Existem direitos que lutamos para sermos reconhecidos apenas por causa do preconceito, em virtude da nossa orientação sexual ou da sua identidade de gênero. Pessoas que nos marginalizam, nos privando de direitos básicos, que em contexto social é claramente hostil e vulnerador da essencial dignidade do ser humano. Hoje, se você não sabia, vai ficar sabendo sobre muitas lutas e direitos que já conquistamos. E muitas delas foram conquistadas primeiro que muitos países evoluídos, como exemplo, os Estados Unidos. Ai, que coisa boa! Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda. A Revolução do Stonewall foi a chave para dar início aos grandes movimentos a favor dos direitos LGBTQIA+. Aconteceu em Nova York e teve início no dia 28 de junho de 1969. A Revolução do Stonewall veio no momento em que os gays ainda eram criminalizados, sendo obrigados a negarem a si mesmos. A Revolução se tornou um símbolo da libertação gay e da demonstração do orgulho da comunidade homossexual. Pouco tempo depois da Barricada de Defesa ficar famosa ao redor do país, foi fundada a Frente da Libertação Gay dos Estados Unidos. 6 meses depois, surgiu a Aliança de Ativistas Gays. E a luta estava só começando. Os anos 90 foram emblemáticos para a causa gay no Brasil. Na mesma época em que as personalidades decidiam assumir a homossexualidade, uma epidemia de HIV/AIDS assustava o mundo. Embora qualquer um possa ser infectado pelo vírus, a população preconceituosa entendia que homens que fazem sexo com homens e mulheres trans estavam mais vulneráveis a serem infectados por causa do preconceito e da falta de informação da época. A doença quase desconhecida levou a vida de muitas pessoas, entre elas o cantor Cazuza, homossexual assumido. Diante desse cenário, a comunidade GLS, que eram as siglas usadas nessa época, resolveram fazer o primeiro ensaio do que hoje é a maior parada gay do mundo. Em 1995, uma passeata na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, marcou o início da visibilidade à causa no país. No ano seguinte, o engajamento aumentou e 500 pessoas se reuniram na Praça Roosevelt, em São Paulo, em um protesto a favor dos LGBTs. No mesmo ano, o governo decidiu liberar o tratamento de HIV pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Em 1997, a parada tomou o corpo e teve a sua primeira edição. Com a promulgação do Código Penal do Império, a sodomia, termo usado para se referir à doença do homossexualismo, deixou de ser considerada um crime e, com isso, perdeu a validade da lei que punisse relações homossexuais no país. Considera-se, portanto, que a descriminalização da homossexualidade no Brasil ocorreu em 1830. Até hoje, estima-se que 68 países ainda criminalizem as relações homossexuais, segundo a ILGA, Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexuais. A maioria deles está no continente africano, sendo 32 países, e na Ásia, 21 países. 6 países, inclusive, ainda prevêem a pena de morte: Irã, Arábia Saudita, Iêmen, Nigéria, Sudão e Somália. Uma das descriminalizações mais recentes ocorreu na Angola em 2019. Cerca de 150 anos após a descriminalização, em 1985, o CFM, Conselho Federal de Medicina, retirou a homossexualidade da lista de patologias. A decisão no Brasil foi tomada antes das manifestações da OMS, Organização Mundial de Saúde, e da CID, Classificação Internacional das Doenças, que se posicionaram da mesma forma em 1990 e 1992, respectivamente.
As cirurgias de transgenitalização, também chamadas de cirurgias de readequação genital ou de redesignação sexual, foram liberadas no Brasil a partir de 1997, por meio de resolução do Conselho Federal de Medicina. Antes disso, alguns hospitais e clínicas já realizavam o procedimento de forma clandestina. Atualmente, a resolução que trata desse tipo de procedimento é a de número 1955/2010. Em 2008, o SUS passou a oferecer o processo de redesignação sexual do fenótipo masculino para o feminino. E em 2010, o processo de transgenitalização do feminino para o masculino também foi aprovado pelo sistema. Para se ter ideia do valor, uma cirurgia de redesignação sexual pode custar até R$35 mil, segundo a estimativa da Universa. A mesma reportagem também lista as cidades com hospitais públicos que realizam essa cirurgia, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Uberlândia. O site N-Lucrum resgatou uma reportagem do jornal O Cruzeiro de 1959 que conta a história de Mário da Silva, que na época realizou 2 cirurgias para poder ser reconhecido como um homem aos 18 anos de idade. O caso de Mário é o mais antigo que se tem notícia no Brasil. No dia 11 de maio de 2011, o STF, em decisão unânime, reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Com isso, casais homoafetivos passaram a ter direitos como pensão e comunhão de bens. A decisão do STF foi reconhecida como Patrimônio Documental da Humanidade, recebendo o certificado MOW Brasil 2018. Oferecido pelo Comitê Nacional do Brasil do Programa Memória do Mundo da Unesco. Em maio de 2013, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, determinou que os cartórios não podiam se recusar a celebrar uniões entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Ainda há atualmente lutas por alterações na Constituição e no Código Civil, que incluam a união entre casais homossexuais. Em 2015, a ministra do STF, Carmen Lúcia, reconheceu que casais homossexuais podem adotar crianças, independente da idade delas. Isso porque o Estatuto do Adolescente e da Criança, ainda que não determinasse a orientação sexual dos adotantes, juízes negavam pedidos dos LGBTQIA+. Em junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de 2 ações apresentadas pelo PPS e pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, que pediram a criminalização da violência e discriminação contra pessoas LGBTQIA+. Por 8 votos a 3, o STF decidiu em favor da criminalização e reconheceu a LGBTfobia como crime de racismo até o Congresso Nacional decidir elaborar legislação específica sobre o tema. Desde então, quem ofender ou discriminar qualquer LGBTQIA+, está sujeito a 1 a 3 anos de prisão. Assim como o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Apesar do STF já ter derrubado há mais de um mês a proibição dos LGBTs doarem sangue aqui no Brasil, a Anvisa manteve o veto orientando todos os laboratórios a não aceitarem doações dos LGBTQIA+. Porém, a partir de 12 de junho de 2020, nós LGBTQIA+, podemos doar sangue. E sem preconceitos. Mais uma conquista para o nosso currículo. Então bora doar sangue, galera. Resumindo, conquistamos a descriminalização das orientações sexuais diversificadas e a identidade de gênero. Conseguimos provar que a homossexualidade não é doença antes mesmo da OMS. Depois a OMS veio só para calar a boca dos preconceituosos. Conquistamos o direito do casamento no civil. Conquistamos o direito de adotar. Conquistamos a criminalização por homofobia. E conquistamos o direito de doar sangue, como qualquer outra pessoa. Sabemos que toda cultura anda a passo de tartaruga, porém a gente tem que ir conquistando todos os nossos espaços, sim, para evitar que aconteçam retrocessos. E então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, se divertido e entendido aqui um pouco sobre nossas conquistas aqui no Brasil. Até hoje, como a gente já falou, todas essas lutas tiveram um preço. Galera, eu sei que muitas vezes a gente interroga, né, amor, o porquê dessas siglas estar aumentando tanto na comunidade. Mas a gente não precisa entender para apoiar.
Simplesmente entenda que todas essas siglas que vêm, elas vêm com muita luta, sangue e esforço. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like gostoso e você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Nos siga nas redes sociais para que a gente possa dividir opiniões e ficar mais juntinhos. Um beijão pra vocês e até amanhã.